Inês aqui, e hoje eu anotei aqui no meu caderninho algumas coisas que eu falava assim. Quando eu sair desse casamento, eu vou fazer assim. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu for solteira. E agora eu quero trazer algumas percepções, 1 ano e 3 meses depois, para vocês terem ideia de coisas que às vezes a gente pensa que é de um jeito ou de outro. E como que tá isso hoje? Então, uma coisa que eu falava bastante, né, era sobre dançar. Dançar e me divertir. Então, diversas vezes eu convidava o meu ex-companheiro pra gente sair, pra gente se divertir. Só que eu não via nele uma vontade genuína. Eu não via nele né, uma vontade de fazer uma aula de dança, uma vontade de participar de algo diferente. Então, eu sentia muita vontade de dançar, de me divertir, principalmente música gaúcha, música sertaneja, forró. Eu gosto bastante de dançar com outra pessoa. Eu acho que isso é muito, que é da minha essência. Eu tive muito isso lá na minha solteirice. Quando solteira, eu dançava na Invernada da Gaúcha e também eu tinha uma vida social, meus amigos, da onde eu vim, a gente tem esse costume de dançar baile, então eu sentia muita falta de dançar o baile, daquela alegria do baile ali, de um barzinho, com uma música viva. Então a dança, ela sempre me movimentou demais, a dança, ela sempre me envolveu, a dança, ela sempre esteve na minha vida e ali no casamento teve um tempo ali que eu me senti muito presa, porque eu gostaria mesmo de extravasar essa alegria e me divertir, né, enfim, mas eu via que ele não compartilhava da mesma ideia. Então foi uma das coisas que eu pensava muito e hoje realmente eu ainda não tô fazendo aula de dança. Eu ainda não tô fazendo aula de dança, mas agora eu vou mudar, eu vou para outro lugar. Então acredito que para onde eu vou morar agora, eu já vou entrar na aula de dança. Então é uma meta ainda para iniciar esse ano. Tô indo a barzinho, tô indo a baile, tô me divertindo, tá bem legal, tô conhecendo pessoas incríveis. Realmente, assim, muitas experiências, tanto homens separados quanto mulheres separadas. Tô ouvindo muitas histórias, tô trazendo mesmo esse campo de novidades e trazendo para minha vida também, para minha experiência, para eu poder trazer aqui no canal e também auxiliar vocês de alguma forma e a gente trocar, né? Porque a ideia aqui é a gente compartilhar. Então, essa questão de dançar, de me divertir, tá muito legal. Sábado agora eu vou num show country, que é algo que que eu gosto muito, são músicas que eu gosto. Então, eu já tô esperando ali para chegar o dia, mas assim, tá muito legal. Essa questão de me divertir realmente é como eu pensava. Então, aqui é um ponto positivo. Outra coisa que eu fazia e que eu pensava assim, e às vezes eu fazia e eu me sentia mal, que era fazer comida sem vontade. Isso aqui é algo que realmente, assim, ó, se você faz comida e você não tem vontade de cozinhar, não faça. Porque comida é o alimento, você preparar um alimento é algo que ainda é sagrado. Então, hoje eu sei o quanto eu me feri e o quanto que eu também, sabe, fui infeliz naquele lugar. Poderia ter dito, olha, eu não vou fazer. E não fazer. E deixar para que a pessoa fizesse. Mas é como eu falo, às vezes a gente precisa sair daquele lugar e a gente enxergar como que tá a nossa postura. Então, a minha postura lá, ela tava realmente muito feia. Tava uma postura muito caída, realmente lá eu me desencontrei. Chegou um momento ali no casamento que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas quando que aconteceu? Não foi desde o começo? Claro que não, ninguém fica 25 anos casado. Mas eu acredito que teve um momento ali entre 2018, 2019, que foi realmente essa grande crise, que eu percebi o quanto que nós estávamos diferentes, o quanto que cada um buscava uma coisa e outra, e essa questão da minha postura de fazer comida, mesmo sem vontade, hoje eu vejo que ela ficou muito feia para mim. Ela ficou, realmente, ela me colocou o meu valor lá embaixo. Então, hoje eu entendo que se a gente convive com adultos, né, e o meu filho era adulto também, a gente não deve fazer comida sem vontade. Então, assim, realmente foi uma postura que eu digo para vocês, não façam isso. Porque cozinhar é algo que tem que ser amoroso, saboroso e é algo que vai além. Cozinhar, ele tem uma raiz espiritual muito grande, ele fala realmente de agradecer, de nutrir o nosso corpo. Então, assim, hoje eu não faria por mim e não faria também para não prejudicar as pessoas que iriam ingerir aquele alimento. Hoje, com mais consciência, eu não faria. Não faria do jeito que eu fiz, mas realmente a minha postura estava muito feia. Então, essa questão do cozinhar. Testar as minhas ideias, tá? Aqui tem um ponto tem um ponto. Inês, você não conseguia fazer as coisas que você queria lá? Conseguia.
Só que eu precisava de aprovação, eu precisava de validação, teve algumas ideias que eu percebo que eram boas na época, mas eu não apliquei, eu fiquei só na conversa. Por quê? Porque quando eu chegava para dividir, eu não via a abertura, eu não via da outra pessoa a vontade genuína de olhar para minha ideia de uma forma aberta. Essa pessoa, ela olhava só para o que não havia dado certo. Então, aqui também tem essa questão. Então, assim, hoje é diferente porque hoje, se eu tenho a ideia, eu testo e tento. Então, assim, hoje não é porque eu não tentei. Hoje, se não der certo, não é por falta de tentativa. Então, eu acho que aqui é onde que a frustração, ela não vem. Porque se eu estou tentando, pode dar certo ou não. Mas se eu também não, se eu nem estou tentando, aí a frustração, ela é muito maior. Porque aí você vê que você não tá fazendo nada. Você vê que você fica só naquele limbo, só naquela questão de não ter nada de diferente. Então, eu vejo hoje na minha vida que eu tenho tentado muitas coisas e tem vindo muitos retornos de pessoas, de experiências de vida. Então, assim, hoje, vamos dizer assim, que eu tenha mais essa questão de testar as minhas ideias, digamos assim, não ser inconsequente. Porque isso também mudou muito em mim. Mas, e também lá eu não era inconsequente. E tanto que eu compartilhava, né? Mas eu precisava, de certa forma, da validação da pessoa dizer que sim. Por quê? Porque um casamento também é isso. Um casamento também é vocês terem as ideias alinhadas, os sonhos. Então, eu percebia que não era genuíno. Então, assim, muitas vezes eu apoiei o trabalho dele, eu fui ali, mas eu percebia que no meu trabalho não tinha esse apoio. Então, as minhas ideias, elas acabavam sendo sufocadas. Então, assim, tome esse cuidado, sabe? Se você tá num lugar que você quer colocar as suas ideias no mundo e você não consegue com que a outra pessoa também valide as suas ideias para vocês caminharem juntos, repensa isso tudo. Porque eu percebi há uns 8 anos atrás, 2018, 2019, que já era assim, que eu buscava uma coisa e ele buscava outra. Então, as coisas começam a já não andar no mesmo eixo, aí vocês já não começam a buscar as mesmas coisas. Então, é onde que tudo para. Então, você fica ali no teto financeiro, a gente fica ali naquela matrix, só girando ali na corrida do rato. Então, não vai para outro lugar, nenhum e nenhum outro não vai, porque um vai puxando o outro naquele balde de caranguejo. Então, aqui, presta atenção no que você quer, nas coisas que você tá tentando. Se você não está tentando, também, principalmente aqui se você tiver num relacionamento, tenha esse cuidado de compartilhar e perceber na pessoa realmente se essa pessoa ainda quer caminhar contigo, abrir a comunicação, trazer clareza. Então, assim, tirar esse ruído da comunicação. A comunicação foi algo também que prejudicou demais o meu casamento. Então, tem muita coisa que a gente não falar, não esclarecer, também prejudicou muito. Então, assim, presta atenção nisso aqui. Então, valide as suas ideias e coloque em ação aí que o que não der certo, você vai ter um grande aprendizado, com certeza. Então, vamos lá. Aí, deixa eu só botar meu óculos, senão não consigo ler. O que eu percebi que é melhor do que eu pensei. Então, essa parte é bacana também. Comer no horário que eu quero. Aqui é muito legal de morar sozinha, de fazer os nossos horários, é esse. Então, geralmente, eu deixo comida pronta, congelada, ou eu deixo frutas e deixo ali uma comida mais prática. Então, eu olho, se eu não descongelei comida, se eu não vou cozinhar, eu como uma fruta, um pãozinho, e é isso. E aqui é muito legal, porque pra mim tá dando muito certo, e é algo que eu tenho feito bastante. Então, eu como no horário que eu quero, sabe? Não tem aquele negócio, sabe? Meio-dia tem que estar comida na mesa, tá hora, sabe? Sai desse lugar, né? Outra coisa que é legal, ir onde que eu quero voltar, a hora que eu quero, ir com quem eu quero voltar, a hora que eu voltar com quem, com o que, com o horário, com... Tudo isso é muito bom, sabe? Então, assim, é libertador. Eu sempre fui, sou sagitariana, e eu sempre fui uma pessoa muito, muito livre. Desde solteira, desde lá da época dos meus pais, dos meus irmãos. Então, assim, eu sempre tive essa questão da liberdade. Esse valor da liberdade, pra mim, sempre foi muito grande. Então, eu tenho um valor de liberdade muito grande. Então, ir onde eu quero voltar, e enfim, se voltar. Então, assim, ó, esse aqui é algo que eu gosto bastante. Outra coisa que eu tô amando fazer é dormir sozinha. Muito bom, gente. Muito bom cuidar do meu corpo, cuidar da minha integridade, assim, é algo realmente maravilhoso.
Outra coisa também é que 1 ano e 3 meses que eu não tô tomando anticoncepcional, então o meu ciclo menstrual, ele tá em dia, o meu corpo, ele tá muito em dia, tá bem assim, bacana, tô sentindo mesmo o meu corpo em dia. E isso é muito bom, sem pressão, sem alguém ali tá controlando o teu período, as tuas luas, como a gente fala, né? Então, assim, é muito bom mandar no próprio corpo, sabe? Ser dona de si. Essa parte aqui eu gostei bastante, então por isso que, pra quem tá querendo um relacionamento novo, precisa ter esse cuidado. Pro novo parceiro, vocês já terem alinhado essas coisas, tá? Por isso que também fica, depois eu quero falar um pouco sobre isso aqui, que por isso que fica mais desafiador da gente se relacionar depois. Que a régua nossa, ela fica muito alta e não fica fácil, gente, não é fácil. Vamos lá, aí também, aqui que eu quero falar, né? Aí tem a questão do ambiente, tipo assim, da casa. Então, assim, a casa eu deixo sempre organizada, o meu banheiro tá sempre limpo. Então, assim, é muito bom essa fase que eu tô aqui sozinha, que eu tô cuidando de tudo, é muito bom, assim, morar sozinha. Essa parte aqui tá sendo muito legal. Só que essa outra parte que eu quero trazer pra vocês é sobre isso, sobre essa questão de você querer se relacionar e o que eu tenho visto aqui, o que eu tenho passado, né? Tanto nos aplicativos de relacionamento, porque eu tenho testado bastante aplicativos de relacionamento, e sobre essa questão, né? Geralmente eles vão ali pro aplicativo, vamos supor, né? Aí eles colocam foto dos relacionamentos que a gente quer ter, né? Então, tu tá ali no aplicativo, vamos supor. Então, você vai ali ver, ele coloca foto com a mãe, ele coloca foto com os filhos, ele coloca foto com o carro, ele fala da profissão dele. Então, assim, gente, os homens hoje estão muito perdidos nesse lugar, tá? Eu não sei como que tá as mulheres, porque no aplicativo eu coloquei só homens. Então, agora eu vou abrir um aplicativo para saber o que as mulheres também estão colocando lá nas suas redes sociais. Então, assim, aplicativo é para você colocar quem você é, do que você gosta. Se você gosta de ler, de dançar, de pet, de beber, de fumar, o que você gosta, quem é você? Coloque brevemente. Então, a outra coisa que os homens fazem, eles colocam assim, eu quero um relacionamento duradouro. Aí, quando eles te chamam ali, eles querem que você fale a mesma coisa. Aí, vocês pensam que eu, saindo de um casamento de 25 anos, eu vou dizer assim, por um aplicativo. Não, querido, eu quero um relacionamento duradouro. Gente, não é assim, tá? É conhecer a pessoa. Saber o que ela gosta, dali você passa pro WhatsApp, dali você passa se moram perto, né? Pra um evento, pra se conhecer presencialmente. Então, assim, só que os homens, eles estão muito nisso. Outra coisa que eu hoje tenho um nicho de amigas separadas, né? Então, o meu nicho de amigas hoje é mulheres separadas, enfim. Ou quem não tá se separando, tá nesse ponto. Outra coisa que tá acontecendo demais é os caras dentro dos bares, dos clubes, vindo conhecer a gente falando da ex. Gente, assim, ó, vão pagar terapia, tá? Vão pagar um terapeuta. Outro dia a gente tava num lugar, eu tava com uma amiga minha, e ela ficou ali conversando. Olha, o cara, assim, ó, sinceramente, deixa eu tirar esse óculos que tá me irritando. Tá me irritando. O cara bonito, tá? O cara, nossa, assim, ó, querido, assim, dava pra perceber nele, assim, bonito, dançava bem, assim, sabe? Pensa a gente até achou que ele tinha farmado a aura, tá? Aí a gente ficou por ali e como ele tava numa mesa mais na frente, a minha amiga ficou ali conversando com ele e eu fiquei também ali dançando. Só que eu sou muito de dançar mesmo, né? Eu fico ali na frente dos músicos, ali dançando, dançando, dançando. Eu gosto disso, daquilo ali. E fiquei, enfim, e daqui a pouco ela assim, amiga, vamos pra casa? E eu assim, vamos pra casa então, né? Eu tava de carona, enfim, tá tudo certo. Se uma convida, a gente vai, tem que ver isso, né? Aí eu falei, vamos pra casa. Quando chegamos no carro, ela assim, amiga, ele não parava de falar da ex-mulher. E do que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele tinha aquele outro. E aí eu disse, meu Deus do céu, mas é em que ponto também que a gente tá atraindo esse tipo de homem? Que tipo, aonde que a gente tá também, dentro da gente, que a gente precisa curar, que tá ainda atraindo também essas pessoas? Porque é muito chato, sim, gente. Então, assim, se você tá recomeçando, se você quer um relacionamento novo, não fale do seu ex, não fale da sua ex. Não fale, tá? Faça terapia, vá ler um livro, vá correr, vá escrever uma carta, vá fazer um divórcio energético, sei lá, tá? Mas não use as pessoas pra isso. É muito feio. E outra vez também, que eu... Deixa eu tomar água de novo, que a minha boca vai secar. E outra vez também, o que aconteceu foi isso. Nós fomos num lugar, numa música ao vivo, e tinha outra amiga minha comigo. E daqui a pouco, quando eu tava dançando ali, envolvida, sempre eu fico mais envolvida com a música, né?
Quando eu vi, tinha um cara conversando com ela, e daqui a pouco o cara tava também, pá, 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 pá. E eu só olhei pra ela, assim, sabe? Então, assim, ó, gente, tenham esse cuidado, tá? Tenham esse cuidado de cuidar, sabe? Assim, ó, tipo, você não é terapeuta e a outra pessoa também não é. Então, se você também tá nesse lugar de conhecer alguém, é daqui pra frente. O que você quer daqui pra frente, tá? Faça um trato até com essa pessoa. Olha, fulano, quando nós estivermos falando dos nossos ex, a gente vai parar. Porque agora no início a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber o que a gente quer daqui pra lá. Porque aí tu vai lá pro passado, blá, 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 e nada acontece. E aí a outra pessoa tá tocando a vida dela, tá dando tudo certo, e a tua vida tá parada. Então, assim, eu queria trazer já aqui nesse vídeo sobre essa questão dos aplicativos, que é importantíssimo, sabe? E a questão de você não jogar o teu lixo emocional nas pessoas que você tá conhecendo. Tá? Então, assim, pague terapia, pague alguém pra te ajudar, porque assim, ó, gente, é muito chato, tá? É muito chato e suga a energia da gente, tá? Então, tenha esse cuidado aqui de cuidar da sua ambiência, de ser uma pessoa agradável. Porque é uma pessoa agradável, todo mundo vai querer estar perto. Agora, um chato mimizento, uma chata mimizenta que fica ali, meu ex, vá se curar, vá se tratar, porque tem tratamento, tem terapia, tem excelentes profissionais para te ajudar. E quem quiser uma constelação familiar também, eu posso fazer, porque eu também trabalho com isso. Então, assim, tem muita coisa que pode nos ajudar, pra gente ser bem agradável e pra gente poder aí fluir e também atrair um bom relacionamento, atrair boas pessoas. Então, nessas questões aqui, temos que cuidar sim, sabe? Porque a gente fica muito seletivo. Hoje eu vejo também que eu tô bem seletiva, mas também é isso, é sobre isso. Porque hoje, a paz que eu tenho, hoje o que eu tenho conquistado, a minha liberdade, pagar as minhas contas, me valer de mim, pra chegar alguém, a gente vai ter que caminhar junto. E pra gente caminhar junto, hoje eu tô num lugar que eu tô muito sossegada. Eu tô muito leve. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu venho muito resolvida. Então, assim, então se a pessoa também chegar com muita sobrecarga, eu também não vou querer. Eu quero uma pessoa que possa ter no mesmo ponto que eu pra gente ir, pra gente se divertir, pra gente viver a vida, pra gente colocar projetos aí no mundo, sabe? Eu tô nesse lugar. Então, se a pessoa já vem cheia de problemas, isso, aquele outro, não, ó, vai fazer o teu processo. Porque senão eu teria ficado onde eu tava. Então, tem que ter esse cuidado aqui, a gente saber realmente o que a gente quer e saber que sim, que existem pessoas que vão querer, até tem pessoas que fazem isso com a própria família. Tem gente que usa amigos e família pra isso, pra fazer terapia. Então, assim, tenha esse cuidado de equilibrar as relações. Aqui existe também essa questão do equilíbrio nas relações. E aí é onde que as relações, elas não prevalecem. Por quê? Porque quebra, entendeu? Você pensa na pessoa, você gosta da pessoa, mas aí quando a pessoa é muito chata, muito mimizenta. Outro dia eu tava com uma amiga e eu falei, cadê a fulana? Ela assim, ah, não, amiga, eu pago terapia. Eu me trato, eu não sou terapeuta de ninguém. Eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas demandas. Então, pra te ver como que a gente acaba perdendo. Então, faça o teu processo, mas não use as outras pessoas como psicólogo, terapeuta, como um escape da tua vida. Vai lá, joga o problema, joga a bomba lá e deixa a pessoa lá pensando no problema e sai. Não faça isso. Então, tem profissionais para te auxiliar. Vale muito, vale sim. Eu vejo hoje a minha vida, vejo a minha vida transformada realmente pela terapia, pelo autoconhecimento, por todo esse processo de me entender como que eu sou, quem eu sou, preciso melhorar muito, tô caminhando, tô na jornada, isso eu sei, isso é algo que eu me coloco nesse lugar de aprender sempre, 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 dou um passo atrás, dou 2 passos atrás, dou até 10 passos atrás, mas quando eu ver que me convém, e também que eu possa também olhar para mim, para os meus valores, e sem me rebaixar, sem me encolher para caber. E é sobre isso. Então, o vídeo eu quero deixar por aqui esse vídeo hoje. Mas se você gostou, fala aqui pra mim. Se você tem conhecido pessoas assim, como que é? E pra gente poder debater aqui. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.